na cidade onde se abriria a greve. Então, com isso, lhe foram atribuídas responsabilidades de organizar e montar toda a infraestrutura para esse ato. E nessa condição, eu busquei também discutir com os estudantes qual é a época e com representantes da UNE, de que maneira se daria a participação dos estudantes nesse ato. Né? Ele seria um ato mais amplo do que um ato de professores. Seria um ato, digamos, seria na verdade um ato de protesto do conjunto dos trabalhadores, né, estudantes juntos, mas que marcaria o início da greve dos trabalhadores de educação de Minas Gerais. No dia 21. Na época nós tínhamos a nossa organização comportava a existência de várias cepas e naquela época a gente desconfiava já de uma pessoa chamada Flávia, que andava, que frequentava as repúblicas, estava entre nós às vezes. E teve inclusive uma vez ou duas, se não me engano, na minha casa. Nós decidimos numa determinada reunião que essa pessoa teria que ser investigada. E até atribuímos essa responsabilidade a alguns companheiros. E os estudantes não compreenderam, né? Não compreenderam a seriedade da situação, do momento que a gente vivia, acabaram não dando conta dessa tarefa e aí, digamos, bomba nenhuma explodiu no Ouro Preto, mas as coisas explodiram para nós no Ouro Preto. Explodiram no dia 17 de abril. E foi de uma maneira absolutamente surpreendente para nós. Eu me encontrava na reunião com os estudantes dentro da Escola de Minas de Ouro Preto, né? Quando soubemos que a polícia tinha cercado meu barraco na rua Costa Sena, perto da Escola de Farmácia, em frente mais ou menos à igreja ali chama aquela igreja do lado do museu? Frente à igreja José do Carmo, né? Aquela igreja ali em frente ao museu, tem confidência, né? Perto da praça. Então, naquele momento, era fundamental não ser pego, né? Não podia deixar a intervenção. É uma situação, eu tinha um gênio que era um bebê de alguns meses, e a minha esposa, né? E ao ser noticiado, os nervos, né, do dedão do pé até na cabeça não tinha um que não balançasse, completamente aprovaram o que era aquilo. Né? A gente não dava conta de avaliar a dimensão do fato político que começava a acontecer. Era o desmantelamento, sem dúvida nenhuma, da nossa organização, sem sombra de dúvida. E, na minha avaliação, naquele momento, se eu permito que a repressão me pegue, eu não estava aqui contando essa história. Eu estaria mesmo, naquele instante, os 15 sindicalistas do ABC estavam presos, entre eles Lula. Né? E, não sei se as pessoas se lembram, estava em curso alguma coisa que eles chamaram à época de Operação Cristal, né? Que dizem comandada pelo Gentil Marcondes, pelo, se não me engano, Antônio Bandeira, generais já morreram. E Milton Tavares de Souza, que mandou o segundo exército aí. Esse Bandeira foi o quarto exército em Recife, esse Gentil Marcondes, o primeiro exército do Rio de Janeiro. Uma tentativa por dentro do regime de atropelar, de explodir com um processo de distensão. Que, digamos, se por um lado havia iniciativa, e certamente havia iniciativa do governo, o Geisel um pouco antes havia demitido o general Ednardo Dávila Mello, comandando o segundo exército, São Paulo demitido Silvio Coelho da Frota, do comando do exército, né, pouco depois, porque ele havia solidarizado com o comandante do segundo exército, o Ednardo Dávila Mello. Isso por ocasião do assassinato do Vladimir Herzog nos porões do Doicote. Né? Então, este era o cenário, um cenário de fato assim, que inspirava cuidados, a época no dia havia de fato uma atividade marcada pelo PMDB, o lançamento de manifesto em preto. Então isso era 17 de abril de 80. Isso, de 80. Então nós articulamos uma maneira de eu escapar da escola,
eu escapei, todos indicaram tal, mas eu conheci aquela escola, uma Paula minha irmã tinha passado por ali, frequentado ali durante vários anos. O diretor né? Ali dentro da escola, né? Debaixo da escada, Então eu conheci uma determinada saída mais discreta, inclusive que saía mais distante do que seria a frente da escola. Lá, né? De falar quem te ajudou. E algumas pessoas falaram, eu tive nesse momento, tipo, o Geba. Sim. Algeba. Que ajudou, então. Algeba, com certeza. Não sei se de tudo. O Geba, com certeza. O Geba e as meninas, é difícil lembrar o nome delas, tão corajosas, né? Dá pena, dá pena. Essa apavorada, chorando, eu falei, não, gente, não vamos chorar, não. O negócio aqui temos que sair dessa para ver como é que reage, né? Então, arrumaram um carro e eu fui transportado para a Passagem de Mariana. Então tinha uma casa lá, uma república, onde moravam um colega meu, e outros e lá então nós nos reunimos para tentar articular a resistência. Como é que a gente faria? E aí nesse ínterim já havia ocorrido a demissão de um companheiro chamado Marcos, metalúrgico, técnico metalúrgico, na UCAN, do meu companheiro Milton, hoje ele está lá, do PT de Rio Preto, ele... Então, esse dia 17 ele significou muito mais do que isso. Significou o desbaratamento completo da nossa ordenação. A demissão de todos os operários que mobilizavam o CAN, à época para as reivindicações que a gente construía através das assembleias que havíamos realizado. E mais tarde, à noite, principalmente, a prisão arbitrária de inúmeros estudantes. Nessa tinha o Moreirão lá, então. Não tinha o quê? Moreirão. O que é Moreirão? Não, um balcão, significado isso, não tinha isso. Moreirão? Não. Que eu posso te até Marcos, companheiro nosso, Marcos e esse, né? Esse outro. Tá? Havia outros também, mas como não foram demitidos e tal, aí eu nem cito, né? Lógico, citar aqueles que foram, né? Sobre os quais a pomba explodiu, que tiveram as suas vidas completamente, né? Bagunçadas por conta disso. É interessante notar que um professor da Escola de Minas, chamado Nicodemos, no ato de apreensão do material explosivo na minha casa, que eles haviam plantado, todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que foi uma farsa, né? Esse cara que era um diretor da UCAN, veja, um diretor da UCAN, onde a gente mobilizava os trabalhadores, os metalúrgicos, vai servir de testemunha da polícia, né? Ali na minha casa, na hora de encontrar, entre aspas, o dito material que eu tinha em minha posse. Bem, então eu estive em Passagem Mariana e fizemos a reunião para articular a resistência. Não tenho dúvida que no desespero a crise se abate, destroçando ânimos mesmo, né? E aí alguns companheiros já começaram alguns chegaram a mostrar assim um receio absolutamente irracional do que poderia acontecer. Eu estava sem ter menor pretensão dos seus acontecimentos e entendi que melhor era se fosse acontecer alguma resistência, articular através dos mais diversos organismos que pudessem fazer isso aí. Aí nós tentamos, desde o primeiro momento, começar a contactar o Comitê Mineiro, o Comitê Brasileiro de Anistia, que era chefiado pela dona Ana Greco aqui em Belo Horizonte. E tentamos enviar mensagens ao PMDB, que ia fazer um ato para protestar, para denunciar. A UTI foi avisada, pedimos que fosse avisada de imediato também, né? Todas aquelas entidades capazes naquele momento, apesar do receio, havia um receio enorme lá naquela época, né? Que pudesse articular, a gente buscou contactar. Fizemos a avaliação na casa, numa determinada noite, de que aquele local podia estar já vendido. E que era importante que eu me retirasse de Rio Preto. Então reunimos lá nessa casa com representantes da UEA e da UNE, foi feito um plano para a minha saída com os estudantes, mas eu achei assim que
era ingênuo, ele comportava passar por barreiras policiais. Eu, então, combinando o plano, eu não disse absolutamente nada, evidentemente, que eu deixei que os senhores fossem sozinhos. Eu não me integrei a essa coletiva, queria tentar me armar. Foi, digamos, de maneira isolada e solitária que nós acabamos articulando a minha saída de Ouro Preto. Preciso dizer que na noite que eu desconfiava que a casa podia estar já sendo vigiada, eu escondi num penhasco no muro da casa, embaixo dessa casa, e daí a pouco chega lá cães, metralhadoras, policiais, enquanto a menina sozinha lá ficou terrorizada. Por um bom tempo essa menina ficou absolutamente traumatizada com a prensa que ela tomou lá, os caras me tomaram. Mas não havia ninguém na casa senão ela. Mas confirmou, as suspeitas que tínhamos estavam todas sendo confirmadas. Naquele momento, se fosse possível, a repressão nos encontrar, pairam todas as dúvidas até hoje que eles pretendessem de fato nos interrogar. Né? Nosso entendimento é de que a coisa seria muito mais grave, mais cruel talvez. Bem, então, um colega chamado Davi Pinheiro Júnior, professor hoje na escola, lá em cima do muro, junto com ele, nós vamos em carro, junto com ele, eu acabei por vias